Um comando, uma explosão, a humanidade ferida. Afinal, quem sai ganhando com tantas vidas perdidas? E não há quem nos explique a incoerência da guerra. Será que o homem não vê os horrores que ela encerra? Consequências não se mede. A ordem é destruição. E a insanidade dos homens leva tudo de roldão. Cidades são arrasadas. A vida perde o valor e a guerra segue deixando rastros de pranto e de dor. Sequelas de toda espécie corroem a alma da gente. Aqueles que sobrevivem viram farrapos de gente. Qual o motivo mais forte dessa estúpida agressão? Será a língua do povo, costume ou religião? Ou será que aqui se esconde com certeza, meu irmão, o mais sórdido desejo da desmedida ambição? Parem a guerra! Este é o comando da humanidade sensata. Os povos clamam por paz. Ouça o eco que arrebata. Parem a guerra, deem as mãos, pois é frágil a Mãe Terra. Somos todos irmãos. No programa Tubino Entrevista de hoje, o assunto é a guerra. Pois, amigos, o programa Tubino Entrevista de hoje vai tratar de nos mostrar a visão espírita sobre esses movimentos de guerra, esses movimentos belicosos que se espalham hoje em dia pelo mundo inteiro. Queremos agradecer também a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária que nos permite estar quinzenalmente trazendo sempre artigos novos para vocês aqui no nosso programa. Vou fazer um pedido muito especial. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se para receber sempre de 15 em 15 dias, como eu disse, coisas novas, assuntos novos, né? E deixe seu comentário. É importante saber o que você está achando do programa. Muitos amigos nos têm comentado a respeito do programa pelo WhatsApp, mas vamos aqui entrar agora, né, nas observações aí, tire um tempinho e coloque aí o seu entendimento a respeito do programa. Deixe o seu comentário e ajude a divulgar o programa. É o que nós precisamos, que você convide seus amigos, parentes, irmãos, cunhados, enfim, todos aqueles que você conhece e que gostam de conhecer coisas novas. Muito obrigado. Seguimos agora com o tema de hoje, a visão espírita sobre as guerras. Vamos ver o que o Espírito da Verdade nos trouxe, né, através da compilação de Kardec. Questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, vejam bem, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Questão 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. É muito complicado viver num tempo em que nós testemunhamos uma guerra ao vivo, a partir das ferramentas de comunicação digitais, enquanto houver abastecimento de energia e capacidade de transmissão de dentro do território da Ucrânia, para mostrar aquilo que nós estamos, de forma muito triste, testemunhando, que é as batalhas sangrentas,
civis, principalmente mortos e feridos, na sua rua, no seu bairro, no lugar onde aprendeu a viver sem imaginar que isso pudesse acontecer. E nós ficamos muito sensibilizados e por vezes perplexos, imaginando por que motivo isto ainda acontece no mundo em pleno século XXI. Por que digo isso? Porque há aproximadamente 70 anos tivemos, a partir do uso de bombas nucleares em populações civis, durante a Segunda Grande Guerra, pelos Estados Unidos sobre a população de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Eu estive em Hiroshima. Nós percebemos que o número de conflitos armados, principalmente envolvendo grandes potências entre si, reduziu-se drasticamente em função de um risco planetário. Eu já falei aqui que a lei de destruição, estrito sensu, quer dizer, ela alude à impossibilidade de evoluirmos, nós, seres vivos, e o universo, tudo que está presente na matéria, está inserido na lei de evolução. Tudo se modifica, tudo muda, o tempo todo. Então, para nós espíritas, é a lei de evolução. Os planetas evoluem, os seres vivos evoluem e tudo obedece a essa lógica determinista evolutiva. Não é possível evoluir sem que as formas no plano da matéria sejam desconfiguradas, desconstituídas para dar ensejo ou dar lugar a outras coisas. O nosso próprio corpo, ele vai se transformando ao longo de uma encarnação. Sucessivas encarnações vão determinando mudanças importantes do ponto de vista do código genético também. A gente vai se tornando menos denso, menos material, com menos demanda, por exemplo, de alimentação grosseira, e por aí vai. Nós estamos em constante transformação, isso não é possível sem destruição. Entretanto, a destruição causada por nós não tem nada a ver com Deus. Nós podemos determinar problemas desnecessários, realizando escolhas que não nos favorecem e que remetem à destruição. Meus amigos, tudo isso para dizer que a paz é obreira, a paz dá trabalho. A paz é um exercício diário de construção de uma ética interrelacional, aonde a predisposição nossa não seja de agravar animosidades, exaltar as diferenças, priorizar os pontos dissonantes, não. Tudo o que está acontecendo agora, do meu ponto de vista, resulta de um processo que vem de longe, de não disposição para o diálogo, exacerbação do orgulho e do egoísmo, uma ideia de consolidar naquela parte do mundo um desenho geopolítico incompatível com a história, a cultura e as disposições de quem por lá está. Então a gente precisa ter muito cuidado. Uma frase do Marcelo Ribeiro, que eu vivo recitando aqui, que é meu parceiro, foi irmão em outras vidas e foi um dos principais mentores do trabalho que realizo nessa encarnação, na área da prevenção do suicídio. Não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Isso poderia significar, por exemplo, que nós não temos o direito, nesta encarnação, de nos queixarmos rigorosamente de nada, de reclamar de nada, de nos ressentirmos por nada, porque estamos no lugar certo, na família certa, nas condições de vida apropriadas e que constituem desafios para que nesta encarnação possamos
ter a disciplina, a força, a coragem, a fé, a obstinação de transpassá-los, esses obstáculos. Então, oremos, não apenas pelos irmãos que padecem essa experiência muito dura de estarem num país em guerra, como é hoje a Ucrânia, e outros países em guerra que não estão sob holofotes da mídia, e o Brasil, que não é um país em guerra, mas que apenas no ano passado 40 mil óbitos por homicídio foram registrados, um número absurdo, superior à da maioria absoluta dos conflitos armados oficiais do mundo. Que possamos entender esse processo dentro de um ponto de vista não imediatista, não materialista, e que possamos nos situar espiritualmente nesse momento, entendendo que há muito trabalho pela frente na construção de uma cultura de paz, onde guerras fratricidas, sangrentas, vergonhosas, vexatórias como essa da Ucrânia, não tenham mais lugar entre nós. Paz e bem, fiquem com Deus. As guerras ainda são a manifestação de uma inferioridade moral devastadora por parte do ser humano. Infelizmente, nós encontramos isso ainda como parte da cultura humana. Quando a gente observa a história, a gente vê que muitos povos foram libertados através de guerras e outros foram escravizados pelas mesmas, né? E esse instinto de travar novas batalhas não é de agora. As civilizações entram em guerras há milhares de anos para conquistar novas terras, disseminar sua cultura e escravizar povos. Mesmo sem guerra, a energia do planeta já fica muito preocupante, né? Porque os pensamentos são conflitantes, de ódio, de pensamentos de orgulho, prejudiciais a todos. Então o ambiente fica carregado. Numa guerra, onde os envolvidos emitem vibrações muito pesadas, ou seja, de ódio mesmo, de aflição, medo, pavor, então o ambiente fica ultra pesado. E na espiritualidade, isso é muito sentido. Para alguns povos, ela ainda é necessária, porque faz parte do processo de libertação e de progresso para essas pessoas. Mas nós temos que ter em mente que os espíritos se referem ao mundo de provas e expiações. Então, se ela é necessária, essa necessidade se torna temporária. Nem mesmo as escrituras sagradas estão livres desses tipos de conflitos entre povos e culturas. No Antigo Testamento, a Bíblia narra guerras épicas com minuciosos detalhes. De Êxodo até Malaquias, são diversas as guerras citadas na Bíblia. As mais conhecidas são a guerra contra os filisteus, a guerra dos 9 reis, Josué e a conquista da terra prometida e a batalha de Judas Macabeu contra o rei Demétrio. Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com a vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Mas por que Deus faria parte desses conflitos? Será que existe o conceito de guerra justa dentro da Bíblia? Deus nunca orienta guerras. Deus é misericordioso, assim como Jesus também. As suas leis também são extremamente misericordiosas. Ele nunca nos condena ao castigo. Muito pelo contrário. O que o ser humano faz, infelizmente, é não habituar-se às leis divinas. Agora, é evidente que uma guerra dessa extensão, que levou dezenas de anos, não aconteceria se não houvesse uma determinação do alto. Mas esses sentidos, eu acho que cabe a nós apenas uma reflexão.
saber de fato, acredito que não temos ainda capacidade para isso. Essas não foram as únicas guerras travadas em nome de Deus. Há mais de 900 anos aconteceram as chamadas Guerras Santas, e esses conflitos entre muçulmanos e cristãos em busca de Jerusalém matou milhares de pessoas. Quando se fala das cruzadas, por exemplo, da tomada de Jerusalém, a briga pela cidade, fala-se em defender a honra, defender Deus. Em nenhum momento a gente vê vontade de defender Deus, a não ser interesses próprios, dinheiro, poder. As cruzadas foram desenvolvidas pela Igreja Católica no interesse de posse territorial, não é? Mas ao mesmo tempo haviam interesses comerciais, interesses de toda a sorte. Aqueles que comandavam eram movidos por interesses mesmo, interesses materiais, que é o que originam as guerras. Quando a pessoa vai para uma guerra com vontade, com desejo mesmo de participar de uma guerra, com sentimento de matar, de fazer coisas horríveis, nós podemos imaginar que é um ser ainda com uma evolução muito pequena. Desde há muito que Allan Kardec nos deixou, na sua última obra, um aviso de que o planeta terrestre também evoluía. E esta evolução se operaria oportunamente quando a Terra deixaria de ser mundo de provas, de expiações, para ser um mundo de regeneração, no qual a dor cederia lugar à alegria de viver. Allan Kardec, deixando esta advertência no item 18 do livro Gênesis, estabelece que a dor não é uma punição da divindade, é um mecanismo de retificação da criatura humana. Trouxe um Deus misericordioso, aquele que nos dá liberdade de agir, o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo nos impõe o dever de ressarcir dos erros que cometemos. Não há punições nas divinas leis. Então, aquele que erra, repete a experiência até torná-la ética e moral. A nossa ética e moral é a platônica socrática, que Jesus apoiou. Sócrates sugeria, fiel a uma proposta do Santuário de Delfos, que cada um de nós se conhecesse a si mesmo. Hoje, 24 século 25, a psicologia nos manda fazer uma viagem de auto-iluminação. É muito importante o outro, mas para poder amar o outro, é necessário aprender a amar-se. O erro é uma experiência que não deu certo. Então nós vamos repetir até aprender a fazê-la bem. E é através do erro que nós acertamos a viver corretamente. Mas, com os discípulos de Maomé, em absoluto. Quando, de repente, os ares da faixa de Gaza, é um pedaço de terra na fronteira do Egito, muito pequeno. Ali estão quase 2 milhões de pessoas. Desta forma, nós, pelo livre-arbítrio, geramos esta guerra calamitosa, que não vai ficar apenas nisso. Se outros países aderirem, como é provável, nós em breve estaremos numa guerra muito mais lamentável. E os Espíritos pedem para preservarmos a nossa paz. Haja guerra, mantenhamos a paz. Haja ódio, preservemos o amor. Façamos a vingança através da compaixão. Então, esse estado belicoso é o resultado da nossa ira, da guerra doméstica, dos ódios caseiros, das paixões pessoais. É cada indivíduo numa soma, formando a massa.
A massa formando uma cultura desvairando e voltando ao primalismo de épocas recuadas. Então, cabe-nos acabar a guerra, mas é dizer que as nações acabem a guerra, que nós acabemos a guerra dentro de casa, que os inimigos, o filho mal educado, selvagem, toxicômano, volte à realidade, que a filha rebelde, já fascinada pelo sexo e pelas manifestações ultrizes da dignidade, compreenda que ela não é um convite, um conjunto de sensações, é o espírito imortal. Considerarmos que a guerra não vai resolver, vai piorar, e as feridas das guerras sempre são muito mais dolorosas de cicatrizar através dos tempos. Daí, este terror está também dentro de nossa casa. Quantos de nós, por uma bobagem, brigamos com a família? Quanto tempo perdemos acusando, censurando, odiando, estimulando inimizades, levando fofocas, falando mal do próximo, quando podíamos simplesmente ignorar, dar-lhe tempo de evoluir. O processo de evolução é inadiável. Ele se dará pelo determinismo das leis divinas. Qual é a função da criatura humana na Terra? Qual é o seu objetivo? Amar para encontrar a plenitude. Insana é a guerra, loucura total. O homem vira animal, destruindo toda a terra, e o homem, virando fera, vai matando o próprio irmão. Temos somente uma arma para esse avanço barrar. A Deus, numa prece, clamar, pedindo sua intervenção, pedindo que lá do alto faça calar o canhão. Para que soprem novos ventos, uma mudança geral, o bem superando o mal. Este é um sonho que sustento, sem medo, sem desalento, sem ódios ou servidão, unidos no coração, seguindo na mesma trilha, como uma só família, um povo todo de irmãos. E outro tempo virá, eu tenho toda a certeza, com mais fartura na mesa, a igualdade há de imperar, as mãos vão se entrelaçar e os corações vão se unir, novo tempo construir, baseado em confiança com o divino, em aliança. É assim que vejo o porvir.